E aí, hoje a gente vai dar continuidade, né, aos nossos vídeos do jubileu. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a etimologia dessa palavra, jubileu, e hoje a ideia é apresentar aqui como que essa tradição judaica de mais de 3.000 anos atrás, ela veio parar na Igreja Católica, como ela se consolidou, quais foram os percalços do caminho e como hoje eh, ele está estruturado, tá. Vocês não vão acreditar, eu fiz 2 vídeos e esse microfone não estava funcionando, né, mas como para Deus a gente vai fazer até o último segundo de esforço aqui nessa terra para que a obra dele possa acontecer, eu vou gravar tudo de novo, tá. Então espero que seja útil para tua vida, para tua história, para tua comunidade, esse conteúdo que a gente tá trazendo aqui. Então bora lá. A gente tinha visto então que a palavra jubileu ela veio do hebraico yovel. Yovel significa chifre de carneiro. O que isso tem a ver, John? Né, que isso tem a ver que o povo judeu, né, lá no reino de Israel, eles tocavam um chifre de carneiro para anunciar que estava inaugurado o Yom Kippur, o ano da graça do Senhor. Então, eles tinham, né, por uma indicação de Deus, tá lá no livro de Levíticos. 7 vezes 7 dá 49. Então, depois de 49 anos, tendo dado um ciclo completo de toda a terra, havia um ano onde era necessário haver uma reforma agrária, onde tudo o que, de algum modo, nesses 49 anos foi sendo perdido. Então, terras que pertenciam a um povo foram vendidas a outros, pessoas que se endividaram se tornaram escravas, retornavam à liberdade, pessoas que tinham dívidas para pagar tinham as suas dívidas perdoadas. Era um ano, de fato, de reset. As pessoas voltavam ao estado, né, inicial. Mas esse é um conceito bem material, né, e como que isso se transformou hoje naquilo que hoje nós temos como jubileu na Igreja Católica? Bem, isso aconteceu de forma extremamente es como que eu posso dizer? De forma estratégica, de forma pensada pelo nosso Deus. E nós vamos ver os marcos iniciais de onde tudo isso iniciou na própria revelação de Deus, né. Então, na revelação de Deus, nós católicos acreditamos que a revelação de Deus, ela já está concluída, né, a revelação de Deus, ela se dá pela sagrada tradição, ou seja, aquilo que oralmente os apóstolos foram passando um para o outro e que escutaram de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Cristo, né. Isso é o que nós acreditamos, é aquilo que nós chamamos de sagrada tradição e ela compõe a revelação divina. A outra parte da revelação divina é justamente a Sagrada Escritura, ou seja, aquilo que foi escrito de acordo com a vontade de Deus, interpretado e colocado no papel pelos agiógrafos, né? Esses escritores sagrados que, infundidos pelo Espírito Santo, tinham como missão registrar aquilo que o Senhor pedia. E de fato, né, a gente vai ter essa abertura, né, do Ano Santo sendo realizado, na verdade, né, quase que o primeiro Ano Santo aí, vamos colocar assim, sendo realizado pelo próprio Cristo, né. Então, a passagem, vou até pegar aqui para vocês, né, vou ler de acordo com a tradução da Bíblia Ave Maria, mas a passagem onde se interpreta, né, essa abertura desse Ano Santo, ela acontece quando o Cristo, né, um episódio específico do Evangelho, onde Cristo está na sinagoga e ele se levanta para poder ler, para poder fazer a leitura naquele dia de sábado. E ele desenrola o rolo, né? Porque o rolo, né? Porque naquela época não era Bíblia, assim, né? Bonitinho, livrinho, não, eram rolos, né? Então cada livro da Bíblia tinha o seu próprio rolo. Então ele abre, desenrolando, né, esse livro, e escolhe uma passagem para ler. E vai dizer assim, lá em Lucas, né, no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano
da graça do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, olha só, olha só que legal. Quem inaugura o ano da graça do Senhor é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo. Não foi uma decisão administrativa, não foi feita a revelia, não. Mas o próprio Cristo, teologicamente, inicia esse ano da graça. Mas é interessante nós percebermos um detalhe aqui, porque até então, o ano da graça, esse Yom Kippur, esse ano onde ocorria o perdão dos pecados, ele se dava apenas como um perdão material das coisas. Então, aqueles que tinham as terras, né, perdidas, as terras que um dia foi por direito deles, por herança, elas foram perdidas, né, por dívidas, por decisões erradas, eles recebiam de volta aquela terra. Mas aqui Cristo, ele inaugura uma nova forma de perdão. Se no Antigo Testamento a dívida perdoada era financeira, no Novo Testamento a dívida perdoada não é financeira, mas é uma pena temporal espiritual. Então, a partir de agora, com Cristo na igreja, inaugura-se um tempo aonde esse perdão ele não se dá apenas aqui, né, no sensível, né, no sensitivo, naquilo que os nossos olhos captam, que os nossos sentidos captam, mas é além, é um perdão sobrenatural, é na alma, remir os cativos, veio perdoar aqueles que estavam em dívida, em débito com Deus. É esse o ano da graça. Pois é, mas por mais que Cristo tenha inaugurado isso, enquanto ele esteve conosco aqui nesta terra, demorou algum tempo para que isso se incorporasse na vivência e nos ritos da Igreja Católica. Então agora vamos para a história pura, né? O ano é 1299. Nós temos o Papa Bonifácio VIII como o grande pastor da Igreja Católica neste tempo. E no ano de 1299, né, virada do século, né, sempre que tem essas viradas assim, na verdade nem ia ser a virada, né, a virada ia ser só no outro, mas assim, sempre que a gente tem esses momentos de tensão, eu sou de 96, né, eu lembro que quando ia pro ano 2000, todo mundo falou que o mundo ia acabar, né, todo mundo não, mas um monte de gente, né. O pessoal tava assim naquela época também, tá, 1299, todo mundo apreensivo, meu Deus, e começou a rolar uns boatos. E nesses boatos, começou um boato em específico dizendo que no dia 1º de janeiro do ano de 1300, quem estivesse na Basílica de São Pedro receberia um perdão de todos os seus pecados. Foi um boato entre os leigos mesmo. E esse boato foi crescendo até que chegou ao ouvido do Papa. E aí o Papa Bonifácio VIII, né, confuso com toda aquela conversa, né, é tipo aquela situação, né? Puxa, mas será que isso acontece mesmo e eu que não tô sabendo? O Papa Bonifácio, ele pediu para os assessores dele na época vasculharem todos os documentos do Vaticano. A gente tem que descobrir. Se isso acontece, eu preciso providenciar, né, imediatamente. Eu devia só. Ele não encontrou em nenhum registro algo que previsse esse perdão nessas viradas, né? Nesses fechamentos dos anos. Mas, por mais que não houvessem jubileus anteriores, históricos de jubileus anteriores, o Papa Bonifácio, movido realmente por aquele povo, né, pela fé daquele povo, ele emite a bula Antiquorum Habet em fevereiro do ano de 1300 e oficializa o primeiro ano santo, né, da história da Igreja Católica. Então, inaugurando toda essa tradição, o Papa Bonifácio ele abre as portas para esse perdão extraordinário na igreja. Existe um detalhe importante aqui que nós não podemos deixar de
notar que naquela época eles faziam muitas peregrinações também, e especialmente peregrinações para a Terra Santa, para Jerusalém. Não vão imaginar que, né, as peregrinações eram fáceis igual a gente faz hoje, né? Fáceis entre aspas, né? Porque, bom, a gente fez uma viagem de carro, rodamos 5.000 quilômetros e a gente fez isso tudo em 9 dias. Naquela época não tinha carro, a gente foi parando, parava no posto, almoçava, comia uma coisa aqui, outra ali. Naquela época não era assim, era peregrinação mesmo. O pessoal ia andando ou no máximo ia montado em algum animal ali, ou um animal ia carregando as coisas deles. E era puxado as coisas, né? Mas ainda assim, o povo fazia peregrinação como forma de fato, encontrar-se, né? De estar em um local santo. E muitas dessas peregrinações aconteciam para Jerusalém. Contudo, no ano de 1300, nós estamos há 9 anos, ou seja, no ano de 1291, aconteceu algo específico, que foi a queda da fortaleza da cidade de Acre, que era a última fortaleza cristã na Terra Santa. Então, nós estamos vivendo um momento aqui em que uma peregrinação para Jerusalém, para quem era cristão, era impossível ou, no mínimo, era um atestado de óbito. E assim, quando o Papa Bonifácio VIII, por um, por uma divina providência, né, motivado pelos fiéis, proclama um ano santo com a peregrinação até Roma, ele transfere com esse jubileu a peregrinação do Oriente até a Terra Santa para o Ocidente. E Roma e o Vaticano, ele passa a se tornar essa nova casa de um povo que agora se via privado de visitar Jerusalém. Ele pode visitar uma nova Jerusalém, que é Roma, e obter dali o perdão dos teus pecados. Existia, eu gosto muito, cara, desses crossovers da história, né? E se você estudou aí, prestou atenção nas aulas de história e de literatura, você vai lembrar do que eu tô falando. Mas se você é um bom sanguíneo, talvez você não lembre, mas não tem problema, eu vou te explicar. Que minha esposa é sanguínea, é engraçado. E às vezes vocês não conseguem lembrar de tudo isso. Ainda bem que tem a gente. E o que é legal, né? Toda vez que você conta uma coisa para um sanguíneo, ele fica surpreso, né? Como se ele nunca tivesse escutado aquilo. Então é sempre uma alegria. Olha só, 1300 nós estamos vivendo o Trecento. Trecento era, teve o Trecento, Quattrocento e Cinquecento, né? Porque era todo o período cultural ali da Itália. E do Trecento nós temos uma pessoa muito influente chamada Dante Alighieri. Ele pertencia à Igreja Católica e ele foi o autor do livro Divina Comédia. Então, essa figura histórica é muito interessante, né? Mas ele estava lá no primeiro jubileu, no jubileu do ano de 1300. E ele descreve na sua obra uma multidão atravessando a ponte de Sant'Angelo, né? Para descrever que de fato foi um evento colossal para aquele tempo, de católicos de toda a região da Europa se reunindo em Roma para obter esse perdão dos pecados. Bem, este foi o primeiro jubileu, né? E o Papa Bonifácio VIII, ele estabeleceu que os jubileus deveriam acontecer apenas a cada 100 anos, né? Como se fosse um evento secular único na história. Porém, a história humana, ela é muito frágil e acaba, evidentemente, intervindo. E Deus, na sua divina misericórdia, encaminha providencialmente algumas coisas para acontecer e as coisas concorrerem para o bem daqueles que o amam. No ano de 1342, uma comitiva de romanos se reúne e vai até o Papa Clemente IV, que nesse tempo morava em Avignon, na França, e implorou ao Santo Padre, dizendo para ele: Padre, a vida ela é curta. Ninguém vive 100 anos, né? Imagina. Hoje em dia, quem vive 100 anos, né? Só as nossas batian, nossos jitians lá. Esse é o japonês, né? Parece que vive bastante. Não, mas naquela época,
100 anos, cara, é muito tempo. E eles levaram essa vontade deles pro Santo Padre, pro Papa Clemente. Nós queremos o perdão antes de morrer. E aí, o Papa Clemente, escutando a súplica, né, daquela comitiva, claro que por uma inspiração divina também, ele reduz o tempo de 100 anos para 50 anos. Né? 50 anos, mesmo período previsto no livro dos Levíticos, que nós falamos ali no outro vídeo. E Deus é tão providencial que o outro jubileu não aconteceu daí no ano de 1400, mas aconteceu no ano de 1350. E o ano de 1350 foi um ano extremamente conturbado na Europa, porque nós estávamos no auge da peste. Ou seja, milhares de pessoas morrendo com esta doença, né, que afetou de fato ali uma grande região. Isso é histórico, né? Com certeza você já estudou sobre a peste e você vai ver que ela dizimou assim, um percentual considerável da população da raça humana naquela época. E no ano de 1350, com o auge da peste, surge uma esperança de ir até Roma buscar a salvação da alma, mesmo correndo o risco de morte pelo corpo. Né? Como que Deus é providencial ao adiantar a misericórdia dele para aqueles que mais sofriam naquela época do ano de 1350. Bem, nós tivemos outros movimentos. Tivemos depois o movimento em 1389, quando o Papa Urbano VI ele tentou mudar a data do jubileu para que correspondesse a cada 33 anos. Por que 33 anos? Porque era a idade de Cristo. Mas isso acabou gerando uma confusão na Europa, porque havia uma divisão entre as decisões da igreja e, por fim, acabou não avançando com relação a essa data. Até que, por fim, nós tivemos no ano de 1470, inspirado por Deus, o Papa Paulo II estabelecendo um ciclo de 25 anos. Olhando para a realidade, né, da expectativa de vida daquela época, o Papa Paulo II, ele queria que cada geração tivesse pelo menos uma chance de, na sua vida adulta, obter o perdão dos muitos pecados que tinham, as indulgências que eram benéficas à alma. Então, no ano de 1470, ele estabelece de forma definitiva que os jubileus aconteceriam de 25 em 25 anos. Então, olha só, cara, que legal. Desde essa decisão, dessa regra lá de 1470, até o ano passado, esse vídeo é de 2026, até o ano de 2025, foi o último jubileu ordinário, temos vivido essa mesma regra, para que pelo menos uma vez na vida, né, em idade adulta, cada cristão católico possa viver e experimentar, né, essa graça do jubileu. Talvez você tá se perguntando aí, beleza, você falou todo o histórico, né? Mas e a Porta Santa, né? Você viveu esse jubileu ano passado, você vai lembrar que dentre o rito existiu o rito de atravessar a Porta Santa. Pois é, no ano de 1300, no primeiro jubileu, não havia Porta Santa para ser aberta. Os peregrinos visitaram os túmulos dos apóstolos. Mas no ano de 1500, o Papa Alexandre VI, ele decide padronizar essa questão do jubileu e estabelece a Porta Santa da forma como ela é. Então essa porta ela é murada, fechada de tijolos nos anos normais. E no ano do jubileu, esses tijolos são derrubados, simbolizando que Deus rompe as paredes e as muralhas que nos separam dele. Cristo disse: "Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E aí, passar por essa porta, por mais que seja um ato físico, ela tem essa roupagem sobrenatural que foi estabelecida em 1500, aonde nós decidimos entrar em uma nova vida por meio de Cristo, alcançando
o Pai. Então, pessoal, essa foi toda a evolução do jubileu, como ele é hoje, tudo que aconteceu, os papas que se envolveram, desde o primeiro ano santo declarado por Cristo até o que hoje nós vivemos, né? Com a travessia da Porta Santa e tudo mais. Bem, o vídeo de hoje tinha como intuito esclarecer esses pontos. Espero que tenha sido útil para sua vida, para sua salvação, para tua alma, para tua comunidade. E a gente se encontra aí em nos próximos vídeos. Valeu, pessoal. Até mais.